Olá, eu sou o professor Alberto e nesse dia 20, sábado, aqui em Campinas é feriado. Nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Existem outras cidades no Brasil que também é um feriado. E por que essa data é importante? Por que dia 20 de novembro? Porque foi no dia 20 de novembro de 1695 que um líder negro que resistiu à colonização enfrentou então o extermínio, que foi Zumbi dos Palmares. Foi o dia da morte dele. Ele foi morto pelos bandeirantes, Domingos Jorge Velho, que era o chefe da expedição dos bandeirantes, que exterminou o quilombo de Palmares, na província de Pernambuco, e então o Zumbi do Palmares foi morto, teve a cabeça decepada e enviada para Recife, a capital da capitania de Pernambuco. Então por isso que pegou-se a data do dia 20 para se fazer uma reflexão intitulada então de Consciência Negra. Por que é importante essa data então? Por que a reflexão é importante? Porque nós tivemos um período muito grande de escravidão no Brasil, onde seres humanos foram retirados da África e colocados como mão de obra no Brasil. Na verdade, os portugueses começaram a colonização no Brasil utilizando da mão de obra indígena. Eles escravizavam os indígenas, mas eles perceberam que os nativos, os indígenas, além de rapidamente morrerem por falta de cuidados e de não ter anticorpos, etc., também não conheciam muito a agricultura, o sistema de plantio. Os africanos já tinham algumas técnicas. Dependendo do tipo, a tribo africana que era trazida, eram pessoas, muitas vezes, até mais capazes do que os colonizadores. E essas pessoas, então, foram trazidas da África e transformadas em escravas. Foi um período muito feio da história humana. E essas pessoas, para não ficarem como escravas, elas fugiam. Fugiam para as florestas, para o interior do país. E nessa fuga, eles formavam comunidades, que ficou chamada de quilombos, ou quilombolas, que eram comunidades de ex-escravos, ou de escravos fugidos. Só tinha escravos fugidos? A maioria. Havia também descendentes, a mistura do escravo com o indígena, alguns indígenas, algumas pessoas excluídas socialmente e pessoas que tinham algum problema com o sistema colonial, mas a maioria eram de escravos fugidos. Por que o quilombo de Palmares ficou mais famoso? Porque foi o maior que existiu no Brasil, na capitania de Pernambuco, no Nordeste. Eles formaram uma comunidade de quase 20 mil pessoas, organizados e que tinham um meio de... Eles faziam comércio, mas tinham um sistema de sobrevivência para manter essa população. E claro que as elites da época, os latifundiários, os senhores de escravos, viam com muito maus olhos esse tipo de organização social. Então eles chamaram os bandeirantes paulistas, comandados por Domingos Jorge Velho, e fizeram então uma guerra de extermínio. Ou seja, eles queriam destruir os quilombos, especificamente o quilombo de Palmares, porque era o mais expressivo. Zumbi de Palmares foi o líder desse quilombo e ele resistiu em uma guerra de extermínio feita pelos bandeirantes, pelas elites da capitania de Pernambuco. Ele foi morto, teve a cabeça cortada e a cabeça dele foi exposta na capital da província de Pernambuco, Recife. Hoje, o quilombo de Palmares faz parte do estado de Alagoas. Mas o mais importante é darmos consciência para a população de que se não pode explorar as outras pessoas, que não é correto, que não é justo querer explorar as pessoas sem dar dignidades para elas, sem respeitá-las, independentemente da cor da pele,
independentemente da profissão, independentemente do credo religioso, etc. Nós temos que ser mais solidários, não deixar mais repetir atrocidades e nenhum tipo de exploração do ser humano pelo ser humano. Então, nessa perspectiva, é interessante nós conhecermos a nossa história. É muito triste um povo que tem memória curta e não conhece a sua história. A história das suas lutas, a história das suas tragédias, a história da sua formação. Porque a luta do povo que foi escravizado, dos negros, é uma luta que está em nós, na nossa miscigenação, na nossa formação do povo brasileiro. Nesse sentido, é muito válido nós fazermos uma reflexão e ouvirmos um pouco a população que sofreu terrivelmente esse processo explorador, desumano e absurdo que foi a escravidão. É por isso que a cidade de Campinas, corretamente, faz essa reflexão, colocando no seu calendário oficial de eventos, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Um abraço, fica com Deus.